No ar, mais um episódio do podcast Põe na Bancada. E o tema que nós vamos debater nessa noite, ele se refere aos anúncios realizados pelo presidente Lula para o estado de Rondônia, no valor da ordem de 1 bilhão e 500 milhões de reais. E para debater esse tema, nós convidamos gestores que são os responsáveis em implantar esses anúncios do nosso presidente. Nós estamos aqui com o André, que é o superintendente do DENIT, nós estamos com o Gervano Vicente, que é o superintendente do MDA, e também estamos aqui com o Gondim, que é o procurador federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Brasília, para falar de temas relacionados à ponte binacional e também a um programa de regularização das propriedades rurais de Rondônia a ser implementado pelo INCRA e pelo MDA. E para começar este programa, nós vamos convidar para já, a partir de agora, o nosso ministro Paulo Teixeira, diretamente de Brasília, para o podcast Põe na Bancada. Eu quero te cumprimentar, Roberto Sobrinho, quero cumprimentar a todos que assistem o seu programa no sistema Gugax de comunicação, né? É um prazer, mais uma vez, poder entrevistá-lo aqui no podcast Põe na Bancada. E quero que tu saiba, Paulo, que há uns 2 meses atrás, nós quando o entrevistamos, eu e o Assir Gurgax, você nos informou sobre a vinda do Lula a Rondônia. E nós fizemos um vídeo com essa tua informação e junto a essa informação agregava-se também a questão da vinda do presidente para assinar um decreto que regulamentava ou que terminava com algumas cláusulas resolutivas dos títulos dos assentamentos aqui. Essa notícia que você nos deu em primeira mão naquela oportunidade, ela viralizou no estado de Rondônia de tal maneira que este assunto, de que este tema é importante para nós aqui. Então nós vamos aproveitar hoje nessa entrevista contigo para que você que estará em Rondônia, junto com o presidente Lula, trazendo um conjunto de ações, um conjunto de benefícios para o nosso estado, para que você nos diga quais ações o MDA vem junto com a caravana do presidente Lula. Então, como eu tinha adiantado ali para você, o presidente Lula está indo amanhã para Porto Velho, amanhã à tarde. E ele vai, parece que vai ser um ato de caráter internacional, que vai participar o presidente Lula, mas também participará o presidente da Bolívia, né? Porque eles vão entregar uma ponte na divisa do Brasil com a Bolívia aí em Rondônia. E amanhã nós entregaremos, o presidente Lula entregará, e eu participarei também, um programa, um pacote de entregas do nosso Ministério e do INCRA, né? Vai estar o presidente do INCRA também, César Aldrich, aí. E no que consiste? Primeiro, o decreto que regulamenta a quitação e a extinção das cláusulas resolutivas. Inclusive, a equipe nossa está aí, em Rondônia, e uma pessoa que trabalhou muito nesse tema, que foi o Carlos Gondim, que é o nosso procurador-geral, está aí, assim como está também, quem ajudou muito foi a Ana Reis, que é do INCRA, né? Está o Luiz aí, que é o chefe de gabinete do INCRA, e está também o nosso assessor parlamentar Caio Bassini, o Eric Moura, né? Porque foram quem as pessoas trabalharam. Isso é fruto de um projeto do senador Confúcio Moura. Isso aí a gente está estimando que em Rondônia vai beneficiar 38 mil famílias, né? Mas beneficiará mais também no Pará, Tocantins, no Acre, Rondônia, no Maranhão. Então, essa será uma primeira entrega aí. A segunda entrega são 120 títulos de propriedade em 23 cidades, somando 2.237 hectares. A terceira entrega é de 100 títulos de regularização fundiária, somando mais 10 mil hectares. E a entrega de 259 créditos de instalação, somando 10 milhões de reais. Desse total, 8,3 milhões são para habitação. Também serão entregues 71 contratos de crédito fundiário para as pessoas que estão comprando terra com esse dinheiro
a entrega de 10 veículos picape para a Emater, Rondônia, e uma assinatura de um acordo técnico entre o MDA e a CEPAT Rondônia, para que a CEPAT tenha acesso à nossa base de dados do MDA. Então, é uma entrega robusta para esse poderoso estado de Rondônia, que hoje é um tigre na produção de alimentos no Brasil. É um prazer poder falar contigo e ouvir notícias tão boas como essas que você acabou de anunciar. E nós temos o conhecimento aqui de que cerca de 6 ministros participarão da vinda do presidente Lula ao nosso estado. Eu queria te fazer uma pergunta, ela sai um pouco fora dessa temática das entregas. Nós estamos num estado em que a maioria nas últimas eleições votaram contra o presidente Lula. E nós estamos vendo hoje que o presidente Lula, mesmo com essa votação contrária, vem ao estado. Isso não é uma contradição, não, ministro? Você levar benefícios para um estado que não lhe deu voto? Olha, Roberto, em primeiro lugar, o presidente Lula, ele trabalha para o povo brasileiro. Ele trabalha para aquele que votou nele, mas trabalha também para aquele que não votou nele. Em segundo lugar, a preocupação dele é fazer com que as políticas públicas cheguem no local. E aí, Roberto, eu queria que você indicasse alguma obra que foi deixada pelo ex-presidente da República, esse que está sendo processado no Supremo Tribunal Federal, né, que está cumprindo medida cautelar. O presidente Lula, diferentemente, está fazendo muitas coisas que estão chegando no povão, tá certo? E assim, o que precisa ser comparado, né? Em terceiro lugar, a estima do presidente Lula por Rondônia. O presidente Lula, desde o começo da trajetória dele, sempre teve apoios em Rondônia, né? E certamente, essa campanha passada foi uma campanha mas tão abusiva do ponto de vista econômico, não é? Que agora o povo de Rondônia poderá comparar quem entrega com quem não entrega, quem faz com quem não faz, quem tem equilíbrio para dirigir o Brasil e quem está jogando contra o Brasil e seu povo. Por isso, o presidente Lula tem uma gama de matérias que ele vai levar para Rondônia amanhã, inclusive num que será um evento internacional e, como você bem disse, 6 ministros. E só vai com o presidente, Roberto, quem tem coisa para entregar. Quem não tem coisa para entregar não vai. Então, com 6 ministros, vai ser um caminhão cheio de entregas. Agradeço a tua participação, ministro. E vou te dar mais uma informaçãozinha, porque eu me lembro muito bem que na última entrevista nossa houve um atrito lá no Congresso Nacional entre a ministra Marina Silva e um senador aqui do nosso estado. Inclusive levou a ministra a sair lá do plenário. E nós estamos num estado com muitas dificuldades com esses políticos. Tanto é que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do estado uma moção de repúdio ao presidente Lula. Ou seja, esse conjunto de anúncios que você está mostrando para a população de Rondônia aqui, a Assembleia Legislativa aprovou uma moção de repúdio. Logo, eles estão contra essas medidas, esses projetos, essas entregas que o presidente Lula fará ao nosso estado. Eu lamento muito isso, né, que a classe política do nosso estado tenha um comportamento, principalmente contra quem está trazendo grandes benefícios e que não olha pelo critério de que ganhou a eleição, teve voto ou não teve voto, mas vem em função da necessidade das pessoas que estão nesse estado aqui. Eu agradeço e fica para as suas considerações. Então, Roberto, primeiro, Rondônia é um estado que tem gente muito boa e entre essas pessoas eu peço licença para te elogiar pela trajetória política tão bonita que você tem. Mas também você tem o Confúcio Moura, que é daí, né? Você tem o senador Gurcax, né? E tantos outros que
fazem e dão orgulho para Rondônia, né? Aquele senador que você se referiu, que maltratou a ministra Marina, não vale a pena agora a gente pensar nele. Ele está vivendo num mundo das fake news, ele está vivendo num mundo do retrocesso, ele está vivendo num mundo contra o Brasil. Eu não tenho certeza, mas ele deve ter usado um boné do Trump. O Trump que agora, por meio da família Bolsonaro, tenta punir o Brasil porque nós temos o PIX. E eles não querem que a gente tenha o PIX porque eles querem que a gente pague taxa no cartão de crédito. Eu prefiro o PIX. E o PIX é nosso, ninguém põe a mão. Eles estão retalhando o Brasil porque o Supremo Tribunal Federal está condenando uma pessoa que praticou crimes. Ora, a legislação tem que ser respeitada. E essa legislação, inclusive, que é de minha autoria, foi sancionada pelo ex-presidente da República. Ele que sancionou. Ele não pode ter sancionado inadvertidamente, né? E eles estão querendo punir o Brasil porque nós temos terras raras e querem tomar as nossas terras raras, né? E eles querem punir o Brasil porque a gente não permite crimes na internet. Que não é liberdade de expressão, cometer crime, pedofilia, isso não é liberdade de expressão, não é liberdade de expressão mentir. Então, por essa razão, eles foram pedir lá nos Estados Unidos o presidente Trump aumentar as taxas. Então, eles não atingiram o presidente Lula, eles atingiram o Brasil, eles atingiram a economia brasileira, eles atingiram o produtor de cacau de Rondônia, o produtor de café de Rondônia, o produtor de açaí de Rondônia. Esses estão sendo prejudicados porque eles foram lá bater na porta do Trump para fazer essa maldade no Brasil. Mas o Brasil é maior que esses caras e vamos prosseguir. E, por último, o Brasil também muda de opinião e certamente vai comparar as qualidades do presidente Lula e os defeitos do ex-presidente, e certamente vai melhorar, esclarecer e melhorar a compreensão do povo rondoniense sobre as virtudes do governo do presidente Lula. E amanhã ele vai falar de tantas coisas que ele já fez. Aumentou no Brasil o crescimento, aumentou o emprego, aumentou a renda, diminuiu a inflação, o dólar está diminuindo, né? E saímos do mapa da fome, né? Tem uma bolsa para o estudante permanecer no segundo grau, a expansão das universidades, dos estudos federais, as especialidades do Ministério da Saúde. E aqui, conosco, tem esse programa Terra da Gente, que estamos levando tantas coisas para amanhã. Temos também o maior plano safra da história do Brasil, com juros de 3% para produzir alimentos, que é juro negativo. Nós temos também um programa de compras públicas robusto, né? Programa robusto, e estamos equacionando toda a parte. Agora nós temos aí para a Amazônia, Roberto, as florestas produtivas, a recuperação florestal com produção de cacau, açaí, acerola, cupuaçu, andiroba, enfim, uma infinidade de produtos que vão dar um resultado econômico para os agricultores muito expressivo, né? E nós temos financiamento do Plano Safra, temos financiamento, nós entramos agora, quem tem pendência no banco pode fazer o Desenrola, né? Nós também temos um programa muito forte de investimento a fundo perdido pelo BNDES, 150 milhões, 50 milhões pela Caixa Econômica Federal. E Rondônia é motivo de orgulho, viu? E eu quero pedir, viu, Roberto, amanhã não vai dar, mas eu quero voltar nesse ano ainda para visitar Rondônia, e eu quero visitar a RECA, que é uma cooperativa exemplar que Rondônia tem. E, por último, eu queria perguntar para você, Roberto, o que é mais fácil? Ser um apresentador de televisão ou prefeito de Porto Velho? Mas isso fica para nossa conversa amanhã. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço aqui em nome do Sistema Gurgel de Comunicação, no podcast Põe na Bancada, e nos veremos presencialmente em breve. Muito obrigado e um grande abraço.
De volta para o segundo bloco do podcast Põe na Bancada, hoje nós estamos discutindo os impactos dos anúncios do presidente Lula para o estado de Rondônia. São ações nas mais variadas áreas, na área de saúde, educação, infraestrutura, questão agrária, ou seja, um conjunto de investimentos para o estado de Rondônia da ordem de 1 bilhão e 500 milhões de reais. E no nosso podcast, nesse segundo bloco, nós estamos conversando aqui com 3 pessoas que têm um papel importante na implementação dessas medidas anunciadas pelo presidente Lula. Nós estamos aqui com o André Santos, do DENIT, superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, é o responsável pela ponte binacional. Nós estamos aqui com o Carlos Gondim, que é da Procuradoria do Ministério do Desenvolvimento Agrário Brasília, é quem coordenou um decreto que regulamenta o fim de cláusulas resolutivas das terras públicas no estado de Rondônia. E também estamos aqui recebendo mais uma vez o nosso amigo Gervano Vicente, que é o superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário de Rondônia. Então, o objetivo desse nosso podcast é detalhar as ações que o presidente Lula anunciou para o nosso estado. Começamos com quem? Então vamos fazer o seguinte, primeiro vamos fazer uma rodada aqui, uma pequena rodada de cada um, até para que as pessoas possam conhecê-los melhor. Começamos pelo André. Roberto, primeiro, obrigado pela oportunidade, né? Aos nossos colegas aqui do MDA. O presidente vai anunciar pelo DENIT, né, a construção da nossa ponte histórica, né, que é sobre o Rio Mamoré. É uma ponte aclamada, principalmente pelos bolivianos, né, que nós vamos fazer a nossa rota do Pacífico, né, mais uma saída para o Pacífico. Nós já temos pelo Acre, temos ali pela região sul do país, pelo centro-oeste. Agora vamos ter a nossa aqui em Rondônia, que é mais uma rota logística, né, para acabar essa dependência aí do Canal do Panamá. Muitas vezes aí é um objeto aí muito aclamado ali pela China, Estados Unidos. Então nós vamos fazer essa outra rota aí para escoar a nossa produção, né? E dentro desse contexto todo, nós temos a ponte lá no meio. É o único ponto que faltava para ligar o elo, né, aos portos do Peru e aos portos do Chile. Seria pelo lado de Rondônia, que eu falo, no caso, seria a nossa ponte que o presidente Lula vai anunciar. E é uma obra tão sonhada também por Rondônia que nós vamos ter essa missão aí, a árdua missão do DENIT aí, de entregarmos essa ponte à sociedade o mais rápido possível, com a melhor qualidade que nós entregamos ela. André, antes da gente detalhar essas questões, e eu sei que você tem um conjunto de informações significativas, tu é de Rondônia? De onde você veio? Como é que é? Porque as pessoas aqui, para que a gente possa te conhecer. Tá. Ô, Roberto, eu sou engenheiro civil, né? Uhum. Tenho uma série de pós-graduações, sou do Acre, né? Sou concursado do DENIT aí desde 2015, o cargo de analista em infraestrutura e transportes, que é o nosso cargo de engenheiro civil no DENIT. E ocupo o posto de superintendente desde 2019. Estou desde o governo passado e permaneci nesse. Então já estou aí há praticamente 6 anos como superintendente do DENIT aqui no estado. Bacana. Gondim. Roberto, obrigado. É uma alegria estar aqui com você, uma alegria estar com o público do Põe na Bancada. Eu sou Carlos Gondim, sou procurador federal da Advocacia Geral da União. Atuo no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, na consultoria jurídica do MDA. Trabalhei 11 anos na Procuradoria do INCRA, no Mato Grosso, no Rio de Janeiro e no INCRA sede. Trabalhei no MDA anterior e agora de volta no MDA sob o comando do ministro Paulo Teixeira. Bacana. Gervano Vicente. Prazer, Roberto, estar aqui novamente, Põe na Bancada. Esse podcast que tem um alcance, né, internacional. Né? O cara lá do Japão falou, eu te vi lá no podcast. Então, internacional o podcast. A gente está muito feliz de estar com esses dois representantes do governo federal, do presidente Lula, que vem para anunciar, né? Ele está vindo para anunciar tantas obras. Eu estou no MDA, eu sou do Paraná, eu sou migrante, cheguei aqui em Rondônia há 41 anos, sou advogado, professor e atualmente estou à frente do MDA, né, juntamente com o nosso ministro Paulo Teixeira, com a missão grande de reorganizar o Ministério depois que foi extinto e também fazer com que as políticas públicas cheguem até os agricultores. Né? Então,
essa nossa presença aqui no Ministério. E é importante lembrar que o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem 2 órgãos vinculados que são muito importantes para o Brasil. Um é o INCRA, né, que o INCRA é um órgão vinculado, é uma autarquia vinculada ao MDA, que executa as políticas fundiárias, né, de regularização fundiária aqui no estado de Rondônia. E o outro órgão é a empresa, a Conab, né, é o Rosenberg, que é o nosso superintendente, que tem uma grande missão de cuidar de alimentos aqui no estado de Rondônia, né? Então, estou muito feliz de estar com esses, né, 2 órgãos lá que atuam juntamente com o MDA. E a nossa missão de vir aqui hoje é anunciar a presença do presidente Lula e anunciar todos os agricultores e agricultoras familiares, que são a maioria absoluta, né, 83,4% de todas as propriedades de Rondônia são abaixo de 240 hectares, ou seja, são agricultores familiares. E esses agricultores familiares estão muito felizes com a vida do presidente Lula, porque ele vai anunciar tantas coisas importantes, né, para o estado de Rondônia, voltado para a agricultura familiar, para a infraestrutura, para a educação, para a saúde. Então, é uma alegria estar aqui, estar junto contigo. Né? Nós fomos contemporâneos prefeitos, ele de Porto Velho e eu lá no ministro Andréas, e a gente sabe muito bem a luta que é estar à frente, né, de qualquer órgão para poder fazer a execução de política pública. Mas estou muito feliz de estar aqui. Um abraço. No bloco anterior, nós conversamos com o ministro Paulo Teixeira. E eu até lembrei a ele e dizer a vocês, ele foi o primeiro a anunciar a vinda do Lula a Rondônia. E ele anunciou a vinda do Lula da seguinte maneira: o Lula está indo a Rondônia e vai, na oportunidade, assinar um decreto que regulamenta uma legislação proposta pelo senador Confúcio. E, em breve, foi marcada a vinda do Lula, infelizmente ele não veio porque houve o falecimento do Papa, justamente, e o Lula foi para Roma. E ele agora vem assinar. Godinho, eu soube, e o ministro também me falou, e o próprio Gervano, que você é a pessoa responsável no MDA para formatar e finalizar este decreto que será assinado pelo presidente Lula. Eu vou te fazer a pergunta seguinte aqui, lembrando que nós estamos falando para o estado de Rondônia inteiro. A lei diz o quê? E esse decreto fará o quê? Certo. Roberto, a gente amanhã vai receber o presidente Lula aqui em Rondônia, que vai assinar o decreto de liberação das cláusulas resolutivas, né? Primeiro foi um trabalho em equipe, né? Um trabalho com uma equipe grande do MDA, do INCRA e da Casa Civil, né? Eu participei da elaboração desse decreto e foi um decreto feito a muitas mãos. Bom, esse decreto ele trata daquelas áreas que foram alienadas pelo poder público, pelo INCRA, na década de 70, 80 e 90. Né? Então, o INCRA vendeu ou doou diversas áreas, não só aqui em Rondônia, mas principalmente na Amazônia Legal, e com contratos com agricultores que tinham algumas obrigações, né, que a gente chama de condições resolutivas, ou seja, ele tinha que cumprir aquelas condições para depois vir a se tornar proprietário. Havia a condição de não poder vender, de explorar o lote, de fazer determinadas culturas, determinados plantios naquele lote, e havia uma obrigação até de desmatar a floresta, né? Eram contratos antigos, década de 70. Pois bem, vários desses contratos não foram cumpridos, né? A obrigação de desmatar a floresta, isso vem sendo já perdoado há muito tempo pelo MDA e pelo INCRA, entendendo que a interpretação atual de que a floresta é importante para a agricultura, importante para o meio ambiente, então essa cláusula sempre foi desconsiderada, né, o descumprimento dela. Mas esse decreto vem, então, perdoar esse descumprimento de cláusulas resolutivas para agricultores familiares pequenos e médios que continuem ocupando e explorando aquela área que foi alienada em outras décadas, né? Aquele beneficiário ou os seus herdeiros, se ele veio a falecer, ou aqueles adquirentes de boa-fé, pessoas que compraram aquela área ignorando que ela não poderia ser vendida. Então, amanhã o decreto a ser assinado vai, então, fazer uma regularização desses contratos que foram descumpridos nas últimas décadas. Perfeito. Uma pergunta, eu já fiz essa pergunta num outro programa para os técnicos do INCRA. Você falou aí das cláusulas resolutivas.
Eu tenho algumas informações, elas não são muito precisas, mas dizem o seguinte: dos assentamentos originais, dessas áreas originais, muito poucas pessoas que receberam essa autorização para entrar na terra lá na década de 70, da década de 80, não estão mais nessas áreas. E uma das cláusulas resolutivas, eu acho que também diz que não poderia vender essa propriedade. Mas só que ela foi vendida. E essa pessoa que comprou já vendeu para outra. E essa outra já vendeu para outra. Agora está tudo na gaveta. Essa pessoa que comprou de boa fé essa propriedade, que tinha essa cláusula que dizia que não podia vender, ela vai poder legalizar a sua propriedade? Então, o decreto ele vai trazer as condições nas quais as pessoas que estejam ocupando e explorando aquela área podem pedir a liberação da cláusula resolutiva. Eventualmente, ela não pagou o preço, então ela vai ter que fazer a quitação do preço. Ela vai ter que ter o cadastro ambiental rural ativo. Ela vai ter que estar, do ponto de vista ambiental, regular. Ela não pode ter explorado nunca mão de obra análoga à escravidão. Então, essas são as condições. Explorar a área e, se for um adquirente, ele tem que ter adquirido essa área de boa-fé. Mas sempre para pequenos e médios. Esse é o foco do decreto que será assinado amanhã. Qual é o limite do tamanho da terra que pode ser suscetível a essa legalização? A pessoa que vai pedir a liberação de cláusulas resolutivas não pode ter mais do que 15 módulos. 900 hectares? É isso? Aqui em Rondônia dá 900 hectares. Ou seja, as áreas até 900 hectares são passíveis de serem enquadradas por esse decreto que será assinado. O proprietário... Desde que não tenha serviço análogo à escravidão, tenha sido adquirida de boa fé e que tenha o CAR. Seria isso, Godinho? E que ocupe e explore. E que está em cima da propriedade lá. Exato. Ou seja, ele comprou tal com o contrato de gaveta, mas se ele atender esses 4 pontos, ele pode legalizar essa área. Ele pode fazer o requerimento e isso vai ser analisado. E seguir o trâmite, essa coisa. Ele se adequa a isso, a formular esse pedido. Isso, ele vai ter que demonstrar que ocupa a área e que explora a área. Vai ter que mostrar uma documentação, vai ter que, de alguma maneira, demonstrar que ele efetivamente explora a área. Agora, quem pode requerer é o proprietário que tem até 15 módulos. A área pode não ser de 15 módulos, pode ser menor, mas ele não pode ter a mais do que 15 módulos. 900 hectares. 900 hectares. Mas se ele já tiver 900 hectares, ele não vai poder requerer o levantamento da cláusula resolutiva. Perfeito. Você estima quantas pessoas serão beneficiadas aqui em Rondônia com essas medidas? Nós não temos esse levantamento. Isso não foi feito pelo Congresso Nacional editar a lei e hoje ainda o INCRA não tem o levantamento. A gente vai receber esses requerimentos e vai ter que analisá-los. Estima-se, pelo menos foi o que eu conversei com o pessoal do INCRA, que são cerca de 40 mil propriedades. Não que todas estejam nessa situação, mas que boa parte delas estão nessa situação. Eu já vi dizendo que serão 20 mil famílias, 20 mil propriedades, mas eu não tenho esse número final e me parece que vocês ainda também não têm. Mas, de qualquer maneira, uma pessoa, vamos pegar um pequeno produtor e um médio produtor, que consiga legalizar a sua propriedade, seguindo a tramitação toda aí que será formatada aí. Ao ter esse documento, ele vai poder acessar os recursos do MDA, não é isso? Sim. Hoje ele não acessa, Gervando. Uma grande parcela não consegue. E como é que ele acessar. faz para tocar a terra dele lá se ele não tem acesso ao crédito? Esse é um grande problema, nós chamamos de desenvolvimento rural sustentável. Que às vezes o cara está lá sobrevivendo, está com a enxada e foice, capinando, né, não tá conseguindo acessar os créditos para poder fazer investimento, né, investimento robusto, com juro muito acessível, né, que hoje o Plano Safra oferece. Né, o governo federal lançou um Plano Safra da Agricultura Familiar, né, na ordem de 89 bilhões, com juros de 0,5% ao ano, uma grande parcela. Né? Então, uma boa parte dos agricultores não consegue ter acesso. Quando fazer a regularização fundiária, que é bem maior do que somente das cláusulas resolutivas, né? Muita gente vai ter acesso a crédito para poder fazer os investimentos necessários, né? Porque hoje tem gente, né? Um agricultor hoje médio ou grande, ele consegue pegar aí 20, 30 milhões. E um agricultor familiar, às vezes, quer financiar um trator, ele quer financiar lá a irrigação, ele não consegue. Até agora, no Plano Safra novo, agora, Roberto, alguns agricultores que não vão ter acesso aqui por ser assentamento, se quiser fazer a regularização, porque a
partir de 20 de novembro agora, todo mundo vai ter que fazer o gel da sua área. Nós fizemos no lançamento do Plano Safra Novo agora um valor de até 30 mil reais para fazer a regularização fundiária da sua área, né? Então, esses agricultores hoje que ainda não têm regularizado a sua área, podem acessar esse crédito para poder ter, né, fazer a regularização, para poder acessar o crédito do Pronaf, principalmente da agricultura familiar, que é para produzir alimentos. Godinho, eu vi uma preocupação de alguns movimentos sociais dizendo que essa legislação proposta pelo Confúcio e esse decreto vai remover famílias de assentados. É real isso? Olha, a ideia na criação do decreto, na elaboração do decreto, foi minimizar os conflitos agrários. Então, primeiro ponto, né, só vai poder pedir a liberação de cláusula resolutiva a pessoa que ocupe e explore o imóvel, né? Se essa pessoa adquiriu o imóvel na década de 70, 80 e jamais ocupou aquele imóvel, né, continua morando na região sudeste, na região sul, essa pessoa não faz jus à liberação de cláusula resolutiva. Esse é o primeiro ponto, né? A gente então está garantindo a posse, a exploração e a ocupação de quem permanece na área ou os sucessores daquele beneficiário originário. E áreas que estejam parcialmente ocupadas pelo beneficiário originário e parcialmente ocupadas por agricultores familiares, o INCRA vai tentar uma composição, né? Então, vai fazer a liberação de cláusulas resolutivas na parte ocupada pelo beneficiário originário e, na outra parte, aquelas famílias que estejam ali serão assentadas ou serão beneficiárias do Programa de Regularização Fundiária Individual da Lei 11.952. Então, a ideia é que ninguém seja removido e que a gente possa evitar conflitos. Nós sabemos que a estrutura do INCRA, ao longo do tempo, ela foi comprometida. Como é que um agricultor deve proceder? Procurar o INCRA e o INCRA com poucos funcionários, como é que o INCRA vai conseguir atender uma demanda que eu acredito que é muito grande? Vocês já pensaram em ter algumas parcerias com sindicatos, com prefeituras, de forma a poder agilizar esse programa de regularização? O desafio é muito grande, porque a gente está lidando com um passivo que vem da década de 70, 80, 90, né? E com uma estrutura que foi muito sucateada nos últimos 6 anos dos governos anteriores, né? Então, o INCRA agora fez um concurso público, receberá novos servidores, e o desafio, então, é alocar servidores, treiná-los, né? Que não é uma capacitação fácil, a gente está lidando com questões muito antigas, né? Aqui o estado de Rondônia, especialmente, tem uma situação fundiária bastante complexa, então capacitar esses novos servidores para que eles possam, então, atender a demanda que esse passivo nos traz. Existe uma perspectiva de fazer alguma parceria com as prefeituras nesse sentido ou não? Vocês ainda não discutiram isso? Sim, a gente tem o programa Terra Cidadã, que são parcerias com as prefeituras, né? Antigamente o INCRA tinha uma parceria apenas para uma unidade municipal de cadastro, né? Agora a ideia é fazer parcerias com as prefeituras para que em cada município haja um centro de recepção de demandas do INCRA, todas as demandas, né? Para o assentado, para o quilombola, para os proprietários em geral que precisam regularizar sua situação cadastral. Então a ideia é de parcerias com o município para todas as atividades do INCRA, e não só o cadastro como é. Gervano, isso é bom para Rondônia? Ótimo. Por quê? Não, diga aqui. Por que isso é bom para Rondônia? Isso é muito bom, inclusive não só nessa questão. Eu tenho rodado 52 municípios, né, e tenho falado com os prefeitos, com os vereadores, tenho conversado com o sindicato. Por exemplo, nós temos uma outra demanda do MDA também, que é parecido com essa aqui, que é o CAR. O agricultor hoje, que é o CAF. O agricultor hoje, depois que ele pega a terra, ele precisa ter o CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, né? Nós estamos com uma grande dificuldade. Nós temos 90 mil agricultores e até agora nós estamos com 52 mil agricultores com o CAF. O que a gente faz agora? A Emater, o sindicato, muita dificuldade. Nós estamos correndo atrás do município, já 25 municípios já toparam de fazer um ACT, que é um Acordo de Cooperação Técnica, com o INCRA, com o MDA, para poder fazer lá na ponta. Isso é muito importante, porque as políticas não acontecem aqui no Estado nem na União, acontecem no município. Então, quando o município se envolve nisso, é muito importante. Nós estamos agora fazendo essa parceria, tanto do INCRA, né, a CONAB também, precisa estar lá, o cara precisa ver como é que funciona o documento e tal. Aí nós estamos abrindo esses escritórios nas prefeituras através dessa parceria, inclusive para o CAF, inclusive para essas políticas do INCRA e também da CONAB.
Isso é muito importante. Isso demonstra que o prefeito também passa a ter responsabilidade. Os vereadores passam a ter responsabilidade. E aí, como todo mundo está lá na comunidade, o problema acontece lá no município, a gente está aqui para dar um suporte. O Brasília sempre tem dado suporte para nós, no sentido assim, de estar ajudando, né, na formação de pessoas que os prefeitos colocam lá para ajudar a gente a fazer o CAF, para poder fazer a documentação do INCRA, né, a documentação da CONAB, juntamente com os sindicatos, né, e as cooperativas. Nós estamos chamando assim, lá na ponta, para poder fazer o desenvolvimento acontecer, né? Então, isso é muito importante devido às políticas que aconteceram lá no município. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo e já retornamos com o terceiro bloco. De volta para o terceiro bloco do podcast Põe na Bancada. E hoje nós estamos tratando de um tema referente à presença do presidente Lula em Rondônia. E nós estamos conversando aqui com técnicos, com gestores, que serão os responsáveis para viabilizar as ações que o presidente Lula anunciou para o estado de Rondônia e que são ações de investimento em todas as áreas da ordem de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Nós já conversamos aqui com o ministro Paulo Teixeira, estamos conversando com o técnico do Ministério do Desenvolvimento Agrário e agora nós vamos voltar falando sobre a ponte binacional. Guilherme, eu queria que você colocasse aqui na tela a ponte e eu vou pedir já para o nosso amigo André, que vai falar um pouco sobre essa questão da importância da ponte, como é que será tudo isso daqui. Coloca a ponte aí para a gente aí, Guilherme. Essa aqui é uma imagem, André, que a gente pegou inclusive lá do pessoal de Brasília, que está mostrando aí uma imagem que mostra como será a ponte Brasil-Bolívia. André, quanto custa essa ponte? O orçamento referencial nosso foi 430 milhões. Ela, após a licitação, nós conseguimos desconto de 9 milhões. Ficou 421 milhões. Tem previsão para ficar pronta? Porque, primeiro assim, você viu que há pouco a gente conversava aqui, alguns já chegou, mas isso vai ficar pronto? O que tem previsão para ficar pronto? Roberto, o nosso cronograma inicial dela é 3 anos, né? Nós contratamos essa ponte via RDC integrado. O que é o RDC regime integrado? diferencial de contratação integrada, ou seja, nós listamos com um anteprojeto, é como isso aí, é um anteprojeto dela, aí a empresa ela tem a vencedora, o consórcio, no caso, que venceu, ele vai ter 6 meses para apresentar ao DENIT o projeto executivo da ponte, que geralmente não difere do anteprojeto que nós fazemos, né? É só alguns ajustes de DMT de materiais de pedra, onde é cascalho, areia, aço, essas coisas mais simples, né? Então, após a apresentação do projeto aprovado, ele tem mais 18 meses para concluir a obra da ponte. É claro, esse é um cronograma, mas eu não estou contando aí, no caso, atraso de licença ambiental por parte do IBAMA, tem outros fatores, né? Nós torcemos para não achar nenhum sítio arqueológico no local da ponte. Então, nós temos outros fatores externos que podem atrapalhar. Mas, geralmente, se não tiver nenhum atrapalho, é 3 anos de cronograma e nós entregamos a ponte, mais 7 quilômetros de acesso do nosso lado, do lado brasileiro, mais uma aduana de 10 mil metros quadrados, né? Então, nós vamos construir a ponte, o acesso de 7 quilômetros, mais uma aduana de 10 mil metros quadrados. Qual a função da aduana aí? A aduana é o controle de fronteira, né? Ali onde vai ficar a Receita Federal, vai ficar a PF, PRF, Anvisa, eu acho também que tem na fronteira, todos os órgãos que cuidam da fronteira, no caso em si, né? Vai ficar nesse complexo lá, para controlar a entrada e saída do país, né? Controlar a mercadoria, fluxo e, é claro, a segurança nacional, né? Então, a ponte, esse complexo aí todo, vai custar aos nossos cofres aí 421 milhões. Você tem estimativa de quantas pessoas serão contratadas para tocar essa obra? Roberto, assim, diretamente eu creio que 1.000 pessoas, diretamente. Agora, indiretamente, a conta aí é quase 5 mil, tá no todo. Até porque empregos diretos, vai vir a mão de obra especializada de fora, que é engenheiros, esse é chefe de equipes, algumas coisas, mas a maioria esmagadora será contratada em Guajará, Mirim, em Nova Mamoré e naqueles distritos, no Iata, ali em Jacinópolis, ali na Vila da Penha, aquela regional ali da Ponta do Amunã, né? Nós vamos fazer o máximo possível para contratar gente do Estado, né? Até porque para gerar a economia em Guajará. Por exemplo, em Guajará,
nós vamos entregar à prefeitura quase 12 milhões de impostos. ISS, 12 milhões. Guajará, 12 milhões, eu não sei, né? Mas pavimenta aí quase 30 quilômetros de rua, de asfalto, ou faz, sei lá, não sei quantas UBS, 10 UBS. Então é investimento que a prefeitura do DENIT, através do governo federal, fora o que já investe aí com FPM, de emendas de parlamentares, de ministérios, ainda vai ganhar mais 12 milhões para a prefeitura investir na sua infraestrutura, né? Então, uma obra dessa, geralmente a gente fala que no DENIT que não é só a obra, né? A obra é o ponto final, a cereja do bolo, mas tem todo um complexo por trás que envolve contratação, envolve rede hoteleira, que lá o Guajará vai ter que fornecer, alimentação, hospedagem, as lojas de materiais de construção, então uma série de borracharia e oficinas, então uma série de movimentos lá, de demandas que nós vamos lá para a cidade ela irá se desenvolver meio que obrigatoriamente para adequar ao interesse da ponte, né? Porque nem Porto Velho quando teve as usinas, né? Expandiu, a mesma coisa vai ser Guajará agora, com a obra de 400 milhões, que se eu não me engano é a maior obra do PAC individual, eu falo individualizado, isso é complexo, o PAC tem construir saneamento, tem que construir a FIOL, mas uma obra pontual mesmo, assim, de escopo mesmo, a nossa é a maior do PAC e na ordem de 420 milhões de reais. Aí. Eu ouvi há pouco falar aqui, essa obra ela cumpre o tratado, um compromisso firmado pelo Tratado de Petrópolis. Isso, inclusive pelo meu estado, que eu sou criando, né? Oh. Então, em 6 de agosto de 1906, lá foi assinado o tratado, lá em Rio Branco, lá em Petrópolis. E desde aí, o Brasil cumpriu a parte da Madeira Mamoré, da Estrada de Ferro, porém, lá num erro gravíssimo na ditadura, falaram que a nossa ferrovia era antieconômica, aí destruíram, né, fizeram um crime, praticamente destruíram a ferrovia Madeira Mamoré, e aí nós... O DENIT lá nos anos 90, na década de 2000, construiu a 425, né? Só que aí, até um ano atrás, nós não tínhamos as pontes do Araras e Ribeirão. A gente foi lá e fez as duas pontes. Aposentamos as pontes ferroviárias, que elas já estavam com 100 anos de trabalho, né? Então nós demos descanso merecido para elas. Então nós entregamos as duas pontes do Araras e Ribeirão, de concreto, modernas, tal. Aí, quando o presidente Lula assumiu, né, o novo governo, eu já tinha tentado antes tentar encaixar a ponte lá para licitar, mas não, foi cortado, né? Não tem relação com Bolívia. Tá, beleza. Aí a gente apresentou, através do senador Confúcio, né, lá, a primeira coisa que eu acho que ele foi lá em Brasília, quando o ministro Renan assumiu, foi pedir a ponte, né? Uhum. Aí ele, pronto, tem projeto? Tá tudo aqui. Eu entreguei o projeto nosso lá na superintendência, tudo aqui, ó. Já tá tudo pronto, né? Só esperando o pai para a criança. O senador Confúcio foi lá, bancou, o presidente Lula, é claro, acatar a ideia e tá aí, se transformou em realidade. Não foi ano passado por causa de burocracias de Tribunal de Contas, de licitação, que uma obra dessa, os dois consórcios brigaram até as últimas instâncias, né? Porque é uma obra grandiosa, né? 400 milhões numa obra pontual, uma ponte acho que é a maior do país, se eu não me engano. Então, demorou quase um ano e 6 meses de trâmites mesmo de Tribunal de Contas, de licitação. Então, amanhã, na sexta-feira, o presidente vem assinar, junto com o presidente da Bolívia, né? Vem assinar essa tão importante obra aí, não fala nem para Rondônia, fala para a região norte, né? Até porque vai integrar também a Amazonas, vai integrar o Acre já é integrado, mas o Amazonas, Roraima ali integra também, para poder exportar sua produção para o mercado boliviano, né? Para o mercado peruano e chileno. Então é bastante importante e nós esperamos aí entregá-la dentro do prazo, até porque o recurso não vai faltar, né? O pessoal aqui em Rondônia pensa que o DENIT, nós atrasamos obra, não é, porque em anos anteriores não se mandava o orçamento. Por exemplo, Itapuã do Oeste lá, era um problema crônico que todo mundo conhece aqui, né? Quem é do estado. 2022 não tinha recurso, 21 degradou, não tinha recurso. Aí o ministro colocou em 2023 recursos, nós terminamos a obra em 8 meses. Foi entregue. O ministro foi a primeira obra dele, que ele veio, que deu de serviço, e no outro ano voltou para inaugurar a obra. Ele disse que foi a primeira obra dele, do ministro, que ele fez isso. Então, se colocar recurso, a nossa equipe técnica do DENIT é uma das melhores do país. Nós temos, graças a Deus, profissionais de altíssima qualidade na nossa equipe técnica, né? Então, bastante criteriosos e resolutivos de problemas. Então, a questão de cronograma, se garantir o orçamento e não tiver nenhum fator externo que
e nos paralise, né, nós entregamos a ponte dentro do cronograma esperado. Tem recursos da Bolívia nessa ponte ou é o recurso brasileiro? Só brasileiro. O que a Bolívia vai ter que fazer é o acesso deles, né, que nós não podemos entrar em solo internacional, né? Mas eles são 6 quilômetros de acesso no máximo aí. Inclusive até o governador do Beni já chegou a falar para mim lá que eles estão até já com o projeto quase pronto para fazer a licitação deles lá e começar a obra, né? Então eu creio que do lado boliviano, que é o que mais precisa, eu acho, né? Então não terá problema também para liberar a ponte na data prevista. André, para a população de Guajará, Nova Mamoré, o que significa a construção dessa ponte? Área, eu acho que não vou falar integração, porque nós vamos integrá-los ao Pacífico, né? Por exemplo, o fazendeiro lá que tem terra lá em Nova Mamoré, o produtor familiar, né? Da Bolívia produz muito, acho que é sal, adubo, né? Então vem de lá, o cara vai comprar mais barato do que pegar o adubo lá da Rússia, da China, que vai passar o Pacífico lá, o Atlântico, na verdade o Atlântico, né? Vai vir, vai se carregar lá em Santarém ou lá nos portos do Sudeste de Santos ou de Santa Catarina, vai pegar 3.000 quilômetros de transporte rodoviário e chegar lá em Nova Mamoré. A ponte não, a ponte vai estar lá no porto de Iquique, que vai estar lá no porto de Chancai, que a China construiu ano passado, é o maior porto da América do Sul. Vai dar 2 dias, está aqui na fazenda do cara, ou na propriedade do cara, o adubo, o sal. E é claro também, o pequeno produtor vende mercadorias para a Bolívia, como pelo menos lá no Acre, em Rio Branco, lá em Epitaciolândia, que é zona de fronteiriça também divisa. Lá os bolivianos vão comprar carne no açougue, no supermercado lá, que lá em Coberro não produz, né? Em Pando lá. Então, essa troca de comércio aí, mesmo local, no supermercado, então, gera a renda interna na cidade, gera renda lá em Guajará, questão de produtos, né? Comércio lá, as lojas que vendem solo, roupas, essas coisas. Então, eu creio que vai ter essa integração, né? Isso aí eu chamo de integração e vai ter, claro, esse desenvolvimento, porque após a ponte, pode ter certeza que essas 2 cidades aí serão outras, né? É uma cidade antes da ponte e outra após ponte. Eu fui prefeito e tive a oportunidade de vivenciar a construção de 2 grandes obras, que são as usinas aqui. Ela traz o benefício, mas ela também traz impactos. Sim. Você falou aí que são 12 milhões de reais para a economia da cidade de Guajará, 1.000 empregos gerados lá na região, mas isso também pode provocar uma certa desorganização urbana lá. Tem alguma previsão para mitigar esses impactos? Ô, Roberto, aí a ponte ela vai ser construída fora do eixo da cidade, né? Então, em teoria, o trânsito não vai misturar o trânsito de Guajará com o trânsito que vai para a ponte, porque nós vamos construir ela um pouquinho mais à frente de Guajará, 1.000 metros descendo o rio lá, sentido a cachoeira que tem lá em Guajará. Então, essa parte aí, agora, é claro que o governo do estado, a prefeitura vão ter que se preparar, porque pode aumentar o índice de criminalidade, essas coisas que nós sabemos. Problemas na área de saúde. Problemas na área de saúde, aí vai do prefeito, né, de Guajará, do governo, dos secretários, né, de segurança, de saúde, de assistência social, fazer um plano que eu acho que já era para estar pronto, né, até porque nós anunciamos essa obra há pelo menos 2 anos, né, para não chegar lá o impacto de 1.000 pessoas na cidade e do nada os índices de criminalidade disparam. Ou não tem combustível na cidade, ou não tem habitação. Então, é uma série de perguntas que a cidade tinha ou tem que estar pronta, né? Mas eu creio que eu acho que o atual prefeito lá, ele já deve estar atento a essa situação, né? Porque ele vai receber pelo menos mais 1.000 pessoas na cidade dele, fora o impacto, né? A economia vai girar lá bastante nesses 3 anos de obra lá em Guajará. O governo do estado vai receber recursos também dessa ponte? Né? Ah, com certeza. O ISS aí O ICMS, né? ICMS vai ser acho do governo que é na ordem de 19%, se não me engano, é 21%. Ou seja, aí uns 80 milhões aí vai para a mão do governo aqui. Ou seja, é uma obra que traz benefícios da integração do ponto de vista nacional, recursos para o município, para o estado e uma oportunidade de crescimento para Guajará. Eu acho que essa obra tem um papel importante lá naquele município. Nós na infraestrutura, nós falamos que cada real investido em infraestrutura, nós temos um estudo lá.
que gera 6 de benefício, né? Ou seja, investir R$1 em infraestrutura vai voltar para o governo do estado, não para o governo, no caso, para o todo, né? R$6. Ou seja, para Guajaraí, pode ter certeza que daqui a alguns anos lá, a economia local vai estar movimentando bilhões lá. Estou falando de exportações, né? De importações, de reter produtos na fronteira, impostos, essas coisas, né? E o próprio imposto local, porque com uma ponte dessa aí, as empresas grandes vão se instalar lá, porque é uma rota. Empresa que traz produtos a granel da China, né? É melhor ele trazer pelo Peru, para lá em Guajará, do que sair lá nos portos do sul, do sudeste, e rodar 3.000 quilômetros, passa 20 dias para chegar aqui em Guajará, por exemplo, para distribuir, né, para o estado. Lá não, lá com 5 dias já está lá na cidade. Então isso aí para logística, economia e renda, né? Então eu creio que terá esse desenvolvimento assim lá na região ali de Guajará e Nova Mamoré. Bem, nós estamos entrevistando aqui o Gervano Vicente, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Gondim, procurador do Ministério do Desenvolvimento Agrário Brasília, e o André, do DENIT. Nós estamos falando de ações anunciadas pelo presidente Lula para o estado de Rondônia na ordem de R$1 bilhão e 500 milhões de reais. E o tema que nós nos ativemos nesse nosso podcast é referente à questão da ponte binacional lá em Guajará-Mirim e sobre o decreto do presidente sobre cláusulas resolutivas de terras públicas de Rondônia. Eu acredito que essas duas ações vão impactar e muito a economia do nosso estado. Primeiro porque você regulariza a terra, esse proprietário tem acesso ao financiamento e pode investir mais lá na sua propriedade. O próprio André falou da questão de vida de insumos para a agricultura a partir da questão da ponte, ou seja, é um conjunto de ações integradas para o estado de Rondônia. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês três que eu já fiz para o ministro. Tá? Eu vou fazer para vocês três. Vocês são técnicos, né? Mas eu não vou deixar passar batido. Como é que pode, com um conjunto de benefícios, como é que pode um presidente que nesse estado tem uma votação minoritária, como é que pode um presidente investir dessa forma nesse estado? Como é que vocês avaliam isso? Começa por tu, meu companheiro Gervano. Na verdade, o presidente Lula, Roberto, meus colegas aqui, ele é um homem que tem uma visão de Estado, é um estadista, né? É um dos maiores líderes do mundo. Nós estamos enfrentando a taxação agora, que vai afetar a agricultura familiar também, né? E o presidente Lula está fazendo articulação com o BRICS, né? O companheiro está falando aqui da ponte que nós estamos fazendo negociação com o BRICS, né? Então o presidente Lula é um homem que tem uma visão grande. Só para você ver, nós estamos trazendo 1 bilhão e 500 milhões de investimentos e até agora à tarde o governador não vai participar do evento, né? Então nós temos as disputas políticas locais aqui, que você acabou de falar, que o presidente Lula passa por cima e supera isso, né? A Assembleia Legislativa essa semana aprovou, né, uma moção de repúdio à vinda do presidente. E a gente não consegue compreender como é que são legisladores que está vindo recurso para cá. Problemas nós temos, mas o presidente Lula é um homem que tem uma visão muito grande. Eu vi o próprio ministro Paulo Teixeira acabou de falar, né? O nosso sonho é de transformar o estado de Rondônia ainda mais. O estado de Rondônia é um estado rico, um estado da agricultura, né? E aí a gente precisa ter essa visão de que a política, né, é o bem comum, e o presidente Lula tem essa visão. Acredito que, né, vai haver muita mudança. O presidente Lula já foi um dos mais votados do estado de Rondônia, né? Só pega lá em 89, você pega quando ele foi eleito, né, em 2002, né, nós elegemos deputados, senadores, e agora, né, tem essa crise, e é normal, esse é um processo político, mas a gente precisa ter a capacidade de superar. E aí o presidente Lula vai vir aqui mostrar, e vai perguntar, dizer assim, o que foi feito no passado, né? Ele pode dizer aí, ele estava no governo passado, o que foi feito no passado, agora nós estamos fazendo. Eu acho que essa é a afirmação positiva do presidente. Bom dia. Roberto, o presidente Lula é o presidente do país inteiro, de todos os brasileiros, né? Ele ganhou a eleição em 2022 e no dia 1º de janeiro de 2023 passou a governar para todos os brasileiros, aqueles que votaram e aqueles que não votaram nele. Então amanhã estaremos aqui recebendo o presidente Lula, 6 ministros de Estado, entre eles o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Estará junto o senador Confúcio Moura, que propôs a lei cujo decreto que a regulamenta será lançado amanhã. Então acho que a ideia é essa, o presidente Lula vem possibilitar
o acesso à terra, investimentos na agricultura familiar para todos os brasileiros de Rondônia, independentemente se votaram ou não nele. André. O presidente, eu acho que ele é um estadista, mas ele tem uma visão além, né? Digamos assim. Eu acho que ele foi o presidente que mais investiu no Norte, né? Porque, historicamente, o Norte sempre foi preterido em relação às outras regiões, né? Principalmente o Sudeste e o Sul, ali, de infraestrutura, né? Ele, nos governos dele, é o que mais investiu disparado. Lá no meu estado, no Acre, antes de eu... Agora sou rondoniense, né? No meu estado materno, ele investiu a 364, ele investiu as pontes binacionais, lá com a Bolívia em Cobija, lá em Assis Brasil. Deu infraestrutura para o Estado. Aqui em Rondônia, a mesma coisa. As usinas, a própria 364, as grandes obras que foram feitas em infraestrutura aqui foi feita pelo governo do presidente Lula. Isso é fato, não tem que negar. Eu, como técnico do DENIT, eu sei como é passar um governo que não investe em infraestrutura, só fala, né? Só fala, e um que realmente investe. É o que acontece. Os nossos índices do DENIT, pelo menos, tem disparado. Mas por quê? Porque é um governo que investe. Ele não investe só no seu curral eleitoral, né? Até porque, por lógico, nem compensava. Eu vou investir bilhões em Rondônia, sei lá, não tive 60%, tive 30% de votos, né? Mas não, ele é um estadista. Ele pensa no país como um todo, né? E ele governa todos, como o nosso colega disse, governa todos os brasileiros. E claro que ele sabe que criar corredores bioceânicos, né? Para o país é outra saída, é parar de depender do Canal do Panamá, é parar de depender das exportações lá só para o mercado europeu. Ele, como um homem inteligente que ele sabe que abrir as portas para o mercado asiático, que agora que a geopolítica do mundo está mudando, né? Ele sabe que esse momento aí é de abrir as portas para o mercado que antigamente, há anos atrás, era preterido, né? Que hoje é o nosso maior comprador, digamos assim, né? Então, ele é um cara ultra inteligente, digamos assim. Muito obrigado por vocês terem participado desse nosso podcast aqui. Sem dúvida nenhuma, eu acredito que a população vai refletir muito sobre as falas de vocês aqui e a importância desses anúncios feitos pelo presidente Lula. Muito obrigado e obrigado a vocês também que nos assistiram.